Olá, boa noite. Hoje é 28/10/2024. Então, nós vemos aqui a história, do soldado do exército de Israel que, quando pegava os prisioneiros, quando eles venciam aquela batalha, aquela peleja, aquela luta, eles poderiam pegar, se eles vissem uma mulher formosa à vista, uma mulher que eles quisessem tomar por mulher, eles poderiam tomar por mulher. Poderia pegar elas por mulher, levava para sua casa, cortava, raspava o cabelo, a cabeça e cortava as suas unhas. Por que raspar a cabeça? Porque nascia esse outro cabelo, né? Que ninguém sabia o que elas faziam e tudo, e Deus pedia para raspar a cabeça, cortar as unhas. Naquele tempo, a mulher em Israel, que era prisioneira, uma mulher que era prisioneira, que era do exército inimigo, que tinha lutado contra o exército de Deus. Eles casavam e tinham filhos e passavam a viver junto. Mas se caso ele não quisesse mais viver com ela, ele não poderia vender por dinheiro algum. Por dinheiro algum. Tinha que deixar ela livre. Olha só. Então era bom para a mulher, que era recebida como mulher, né? Por aquele soldado israelita, do exército de Israel. E quando ele não queria também era bom, porque ele não poderia vender ela, ela ficava livre. Para morar lá em Israel. No meio do povo. Então nós vamos ver outra história também interessante. Então Deuteronômio 21, versículo 15. Antigo Testamento, parte 1039. O direito do primogênito. Então tem um direito do primogênito lá em Israel. Então está escrito assim, Deuteronômio 21, versículo 15. Quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, e a amada e a aborrecida lhe deres filhos, e o filho primogênito for da aborrecida, o primeiro filho, primogênito significa primeiro, será que no dia em que fizer dar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, adiante do filho da aborrecida, que é o primogênito. Entendeu? Então vou explicar um caso para vocês. Vamos supor, o cara estava casado com duas mulheres. Uma era amada e a outra aborrecida. Vou explicar para você esse caso de amada e aborrecida. Entenda só. Uma dava um filho e a outra era estéril. Aí vamos supor que as duas dessem o filho. Vamos supor que a amada fosse estéril e a aborrecida, que era a outra mulher, tinha a primeira mulher, que era que ele tinha casado primeiro, e ele arrumava outra mulher. Aborrecido significa a que ele tinha arrumado em segundo. A primeira era a amada, né? Então, quando acontecia isso, se a aborrecida tivesse um filho e a amada não tivesse primeiro, mas as duas tivessem tido filho, então a primogenitura era de quem? Da que tivesse o filho primeiro, tanto da aborrecida ou da amada. Será que no dia em que fizer dar a seus filhos o que tiver, não poderá dar o primogenitura ao filho da amada, adiante do filho da aborrecida, que é o primogênito? Então, o filho da aborrecida fosse o primogênito, então de maneira alguma a amada, que era a primeira mulher mesmo que estava com ele, poderia receber a primogenitura, se sendo que a aborrecida teve o filho primeiro. Então, o direito da primogenitura era da aborrecida, se caso tivesse. Então tinha aquele caso, né? Ah não, eu casei primeiro com ele, ele arrumou essa outra aqui, então ela teve o filho primeiro, mas como eu sou a amada, no sentido de ser a primeira mulher, então a primogenitura não vai ser do filho dela, vai ser do meu, porque eu casei com ele primeiro, nesse sentido. Não tinha nada a ver. Se ele tivesse casado com um e com a outra tivesse tido o filho primeiro, a segunda tivesse o filho primeiro, do que a primeira, sendo que ela fosse aborrecida, então a primogenitura era da aborrecida, do filho da aborrecida. Mas o filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força. O direito da primogenitura é seu. Ó. De quem? Seu quem? Quem é esse seu? Seu quem? Do filho da primogenitura, que não é para ninguém, não. Essa palavra aqui não é de ninguém hoje, não. A não ser que alguém que mora lá em Israel, tenha duas mulheres,
e acontece esse caso aqui. Aí é do bichinho lá. Era interessante ou não é as histórias bíblicas? Poderia ter duas mulheres. Aí Salomão quis ter foi 1.000. Poderia ter até duas na lei. Salomão quis ter 1.000. O erro de Salomão foi porque ele quis ter 1.000. Se ele tivesse tido só duas, aí nem tanto. 2 ou 7, né? Tinha esse caso aqui, ó. Aí parece o caso de H e Sara, né? Que H teve Ismael primeiro. Ismael é o primogênito. Isaac não é o primogênito. Ismael é o primogênito. O direito da primogenitura, pegando essa passagem bíblica, era de Ismael e não de Isaac. De maneira alguma poderia ser o direito da primogenitura de Isaac. Tanto que Ismael foi muito abençoado e ele gerou vários reis, vários príncipes, tiveram vários palácios e tinha uma grande bênção sobre a vida deles. Tanto que Deus disse: ó, não é para vocês fazerem mal os filhos de Ismael, porque os filhos de Ismael eu abençoei. Não, você não poderá tomar a terra dele nem habitar na terra deles. Se quiser beber água, comida, compre. Não poderia tomar nada deles naquele tempo. Entendeu? Porque o direito da primogenitura passava a ser aceito também na lei, passou a ter na lei isso aqui, ó. Depois de muito tempo, passou a ter na lei. Então, sendo assim, Ismael tinha o direito da primogenitura. Ismael. Não Isaac. Porque Isaac era o mais novo. Mais velho era Ismael, filho de Agar.